Não, e ali é excelente. É o melhor lugar que eu já eu trabalhei aqui, ó, na Líbero, lá na Secretaria na Luz, enfim. Rodeei por aqui. Melhor lugar que eu já trabalhei. Eu sou Natália Cunha, sou diretora do Museu das Favelas. Hoje eu atuo há aproximadamente 15 anos na gestão de políticas culturais, sou especialista no tema pela Fundação Itaú Cultural e pela Universidade de Girona. Psicóloga de formação, atuação essa que eu acho que foi fundamental para trabalhar com gestão, para começar a trabalhar com gestão e me envolver mais com o tema, especialmente no que diz respeito à gestão de pessoas e políticas que atendam pessoas com propósito, né? Então, acho que a trajetória ela vai pegando essas habilidades, muito a serviço do Estado. Eu estive no Estado inicialmente como assessora, daí fui mudando de função, sempre na área da cultura, e saí a convite para fazer supervisão de formação cultural no município e voltei a convite para coordenar fomento no Estado. Na época, então, começa uma pandemia e aí me fez ter que entregar a maior política de fomento da América Latina em um tempo recorde, e isso de fato foi o meu maior desafio até agora, assim. E aí, feita a entrega, passada a pandemia, com êxito aí na entrega da Aldir Blanc, no começo da entrega da Paulo Gustavo, que, enfim, estava chegando, né, enquanto política no Estado e tal, eu recebi o convite para ir para as oficinas culturais. De lá, eu recebi o convite para estar aqui no Museu das Favelas. O museu ele está em curso do seu 3º ano. Em novembro ele completa 3 anos de existência. Nesses 3 anos, então, eu acho que o principal projeto e o mais desafiador foi, de fato, a implementação do próprio museu. Ele não existia, não existe um museu, outro museu neste mesmo tema, né? A gente vai descobrindo hoje, fazendo pesquisa, algumas outros, centro de memória, outros espaços comprometidos também com o tema das favelas, mas esse, então, é um projeto do Estado, que está na gestão do IDG, do Instituto de Desenvolvimento e Gestão, pela Secretaria de Cultura, Economia e Indústrias Criativas. O Museu das Favelas, então, hoje ele está aqui no pátio do colégio, reaberto há aproximadamente 6 meses, né? A gente passou pela mudança, então, mês de outubro e novembro de 2024, e agora em 2025 a gente já está com a porta aberta e a implementação integral do museu. Ele tem 4 pavimentos, onde a gente recebe todos os projetos, inclusive as itinerâncias que a gente faz junto com os projetos patrocinados do museu. Então, aqui na sede a gente tem um pavimento inteiro voltado para a exposição de longa duração, outro para a exposição temporária, que atualmente é a exposição dos Racionais MCs. A gente recebe esses outros projetos, além de fazer ativações aí praticamente todos os finais de semana. Para a gente é bastante simbólico e importante hoje assumir o marco zero, né, da cidade, tá aqui nessa região central. A gente passa a acessar outros públicos, então, além de todo o trabalho de engajamento, de envolvimento que a gente tem com as quebradas, e aí não só de São Paulo, a gente está também falando do Estado e do Brasil, a gente tem também agora o público espontâneo que chega na gente. Então, a gente passa a fazer parte de um corredor cultural importante, de uma rota turística importante para a cidade, e aí começa também a ser reconhecido como um espaço internacionalmente, assim. Então, essa marcação, estar aqui, conseguir abrir a porta e ter como apresentar a arte e cultura das favelas para esses diferentes públicos, isso é fundamental. A gente tem como missão trazer o artista para o centro, né? O artista da favela e o tema, a favela, para o centro da discussão artístico-cultural do museu. Então, todas as nossas pesquisas, o centro de referência, a programação artística, ela está toda voltada para dar visibilidade para a produção artístico-cultural das favelas.
E aí a gente consegue também gerar um impacto que volta para esses territórios, porque muitos artistas que a gente tem conseguido acessar, eles não estão em outros espaços museais, né? Então, o museu cumpre um pouco da sua missão e responsabilidade social, conseguindo trazer para o centro da sua extroversão, né, da sua exibição, o próprio artista da favela. Quando eu falo que esse é um museu acessível, é porque ele vai desconstruindo algumas barreiras que a gente costuma encontrar, né? Então, é um museu onde predominantemente a gente tem os trabalhadores que são pretos, jovens e das favelas. A gente tem o público principal é o público de favela, que muitas vezes se questionou se poderia entrar num espaço que é tão ornamentado, né? Num lugar onde se discute arte, de fato por conta da falta de informação. Então, acho que o primeiro enfrentamento que a gente faz é ampliar o acesso, né? Garantir a informação. E aí a gente tem um trabalho na biblioteca que é lindíssimo, super recomendo, onde tem esses lançamentos de livros, bate-papos. A gente tem um projeto que chama o Baile Itaon. A gente traz as pessoas da música, levando um pouco em consideração toda essa história, onde o samba já foi criminalizado, o rap ainda é bastante estigmatizado, o funk também, enfim. A gente traz esses artistas da música para falar das suas produções, das suas estéticas. Então, coloca o próprio artista para contar a história de como é que ele faz também esses enfrentamentos lá nos seus territórios e o quanto é importante fazer esse movimento, furar um pouco, extrapolar essas barreiras, né? E estar dentro de um espaço como esse discutindo arte e cultura. E a gente também tem um movimento de sair daqui, né, de dentro. A gente tem um projeto, por exemplo, que chama Extramuros, onde a gente sai de trás desses muros e a gente vai até os territórios e dizer, olha, está acontecendo outras coisas em outros lugares. E leva, enfim, no mínimo uma sensibilização, tenta começar aí uma formação de novos públicos para estar em espaços como esse. Eu estive pessoalmente na SP Arte agora há um mês e quando você vê quem são os artistas que estão à frente, né, e muitas vezes escondidos, estão por trás de toda aquela montagem, e aqui eu tenho um paradoxo, né, são artistas pretos, artistas que vêm das quebradas e não só de São Paulo, mas artistas com sotaques, né, e referenciais tão plurais. Então, é muito importante saber aonde isso pode chegar, até onde isso pode levar, né? O quanto que a gente vai produzindo novos espaços de pesquisa, de experimentação, de desenvolvimento dentro da arte para conseguir ter resultados eficientes, assim. Reconhecer que sozinho não ia dar, né? Então a gente precisou sentar, IDG, Estado, entender o que cada um podia dar, o que o Estado esperava desse espaço, né, num espaço tão curto de tempo. A criação de sentido mesmo, né? Então a gente trabalha desde do surgimento do museu, a gente trabalha uma narrativa, uma construção, né, de uma narrativa da importância mesmo do que é esse espaço, de quem são esses artistas, de como a gente vai se comunicar, né, com o mundo, que vai dando um pouco de sustentação para essas mudanças, sabe? Então, cada um que chega, a gente tenta fazer, se encantar, se embedar desse sentido para conseguir criar mesmo esse espaço. Isso é tecnologia das favelas também, se você for ver, né? Porque depende de um processo criativo, depende de um comprometimento que muitas vezes a gente não tem escolha de fazer, não dá tempo de fazer escolha. Ou você faz acontecer, ou você faz acontecer. Então, acho que tem muito a ver com o modo de fazer, inclusive das quebradas, sabe? E aí isso a gente traz para a gestão, organiza um pouquinho, coloca uma pitadinha de alguma coisa e consegue, então, fazer essas entregas. É assim que eu acredito. Acho que primeiro entender que a gente está falando de muitas coisas num curto espaço de tempo. São 3 anos de existência do museu. Então a gente ainda não precisou desbravar tantas coisas assim. Tivemos que fazer escolhas e trazer uma programação aí para que o museu de fato fosse implementado, entregue, que a gente considera que isso foi feito agora, quando a gente reabre nessa sede com todos os pavimentos, né, com todo o prédio ocupado com a programação e o projeto do museu. O museu ele é um projeto do governo
que recebe via contrato de gestão uma parcela do recurso que não sustenta integralmente o projeto. Então ele precisa fazer projetos e garantir também a captação. Hoje a gente está praticamente 50-50 nessa questão de custos do museu, tá? Isso envolvendo operação, programação, todas as áreas. A gente recebe também a rede de vizinhos, né, e faz parte dessa rede de vizinhos para que trabalhadores de outros museus aqui do entorno venham no Museu das Favelas e entendam como é essa atuação, que ela é muito humanizada, inclusive, porque é isso, ela pretende ser acessível, então ela tem que falar vários idiomas, né, vários sotaques, ela tem que ter sotaques diferentes, ela tem que ser plural, porque, enfim, a gente acredita que a arte ela precisa ter afetividade, o artista precisa se reconhecer e pertencer àquilo que ele está conseguindo produzir. Foram projetos patrocinados e aí a gente vai pesquisar quais são as praças desses patrocinadores, aonde que está o interesse deles de atuação, a gente entende se tem a ver com o que a gente vai realizar, aí acha os principais atores daquele local, aí começando a responder um pouquinho o processo curatorial. Quando ele é fora daqui, é isso, a gente vai com toda uma produção no Museu das Favelas e entende quem são os atores locais. Muitas vezes a gente conversa com prefeitura, algum outro espaço que seja referência, então a gente foi para Goiânia, a gente conversou com o Sertão Negro, que é onde está o Dalton, que é um dos curadores da Bienal. Então, a gente consegue ir cruzando e encontrando quem já está fazendo. E aí, reconhecendo um pouquinho da nossa capacidade de execução, né? Somos novos na cena, a gente precisa ir primeiro, até por uma questão de respeito, né? Celebrar o que já está acontecendo nesses territórios e aí trazer para algum tipo de parceria ou até transformação, gerando novos projetos. Aí como que chega um artista aqui no Museu das Favelas hoje? Hoje a gente tem um curador, justamente olhando para as próximas entregas que a gente vai fazer, mas as primeiras exposições elas foram escolhidas. Uma exposição, obviamente, tem que falar de favelas, que é a exposição Sobrevivências. A gente teve uma curadoria da casa, um curador convidado que é o Oswaldo Faustino, que é um querido, um ancião, assim, um homem preto sabido, que trouxe uma série de repertórios para o time, conseguir seguir com essa pesquisa. Essa exposição ela é a nossa exposição de longa permanência aqui no museu. E a gente começou ela agora em dezembro. Aí ela reúne uma série de artistas. Então esse grupo curatorial foi atrás, depois de desenhar a linha curatorial, eles foram atrás desses artistas e encontraram alguns, a maioria de São Paulo, mas não tem só de São Paulo, também tem do Brasil todo. A segunda exposição, que é a exposição temporária dos Racionais MCs, a gente surge de uma conversa entre hoje o nosso curador, Jairo Malta, e a Eliane Dias, que foi curadora da exposição, e aí eles começam a ventilar e desenhar o que seria fazer uma exposição dos Racionais. Os outros projetos que a gente tem convidados, assim, então exposições de curtíssima permanência que a gente faz, a maioria no saguão ali na entrada principal do prédio, uma atividade dessas de ativação que a gente faz aos finais de semana, a gente tanto vai atrás de um artista que seja referência no tema que a gente for abordar, quanto também faz uma curadoria que a gente recebe propostas no site, onde apresentam-se projetos, prestadores de serviço, artistas, de todos os tipos que tratam sobre o tema de favelas, né? Eu acho que o conceito do museu está assentado na sua missão, que é dar visibilidade para os artistas das favelas e se tornar um espaço de museu com este tema, né? Então, ele não pretende ser só um museu histórico ou só um museu de arte. Ele é um museu de fato sem uma tipografia específica, pelo menos por enquanto, vamos entender, né, como é que isso se configura para um futuro, mas que vem com esses valores muito presentes, assim, que é do pertencimento, do acolhimento, do reconhecimento. Da mesma maneira, como é que a gente faz um espaço que historicamente é tão inacessível se tornar um espaço acolhedor?
E aí eu costumo dizer que esse é um museu vivo e quem entra aqui vê da recepção a todos os momentos, de fato, outras práticas. As crianças aqui pulam corda, porque a gente vai falar de brincadeira tradicional, brincadeira de rua. A gente tem educadores que cada um domina mais uma linguagem, mas todos também são artistas, são educadores e artistas que trazem os seus repertórios para o trabalho educativo. Isso ainda está em construção, né? Eu filmo muito essa história de ser um museu novo, porque acho que no imaginário das pessoas, além de museu ser uma coisa que trabalha com coisas antigas, com temas antigos, né, sobre antiguidade, parece que é sempre um lugar que tem que ser velho, né, que já existe há muito tempo. E a gente pode aqui contar outra história, que é ver um museu nascer. E aí tem que ir também reconhecendo o que está em construção, né?